Olá, boa noite. O BATV começa falando sobre a preocupação das autoridades da saúde com o aumento das taxas de contaminação nas cidades do interior baiano. Enquanto o estado tem uma média de crescimento diário de 3,5%, tem cidades em que esse aumento é muito maior. A reabertura do comércio é uma das preocupações. Juazeiro, o município com pouco mais de 150 mil habitantes, já tem 458 casos confirmados da Covid-19 e 18 mortes. Nos últimos 5 dias, a cidade teve um avanço de 58% nos casos, uma média de quase 12% ao dia, quando o crescimento diário no estado gira em torno de 3,5%. Na cidade, desde 1º de junho, o comércio estava aberto. Mas, diante do aumento dos casos, na segunda-feira, o prefeito decidiu fechar novamente. Mas não é só a isso que ele atribui a quantidade de pessoas infectadas. Foi uma série de fatores. A reabertura do comércio e o aumento das testagens aqui aconteceu que esse número aumentou e a gente precisou fechar novamente o comércio e agora vamos avaliar o dia a dia da nossa cidade e a imunidade da nossa população. Se necessário for, iremos estender o nosso decreto de fechamento. Hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário estadual da Saúde também falou da preocupação com o número de casos em cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista, as duas maiores cidades do interior. Em comum, elas têm feito reabertura progressiva do comércio. Já é a terceira vez que esses municípios abrem o comércio, os casos disparam e tem que voltar atrás e fechar de novo. Não é hora de se flexibilizar a atividade comercial. É preciso manter o controle ainda por mais algumas semanas. O governador Rui Costa criou um comitê de avaliação da retomada da economia e nós definimos que só haverá qualquer tipo de flexibilização após uma estabilização no crescimento, uma neutralidade do crescimento durante 14 dias sustentados. Em uma semana, em Feira de Santana, os casos confirmados passaram de 1.085 para 2.524. As mortes subiram de 36 para 43. Em Vitória da Conquista, os casos passaram de 406 para 555 e as mortes de 8 para 14. Em Vitória da Conquista, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública pedindo à Justiça para que determine o fechamento do comércio na cidade. A Prefeitura tem até sexta para se manifestar. Uma alteração muito grande dos casos em Vitória da Conquista, uma aceleração do pico e a gente está preocupado com a preservação da vida da população. Eu entrei com ação na Justiça para tentar barrar, para tentar melhorar essa situação. Desde o início da semana, a Bahia tem registrado um número de curados superior ao de contaminados. Mas a estabilização de casos da doença só pode ser de fato comemorada se permanecer assim por 10 a 14 dias. Enquanto isso, o ideal é que o isolamento social permaneça o maior possível e que as cidades mantenham o comércio fechado para evitar aglomerações. É o que acredita esta pesquisadora da Rede Covida. Ela diz que nas cidades onde os casos estão aumentando rapidamente, a abertura do comércio pode ter sido feita de forma prematura, antes da estabilização do número de casos. O ideal seria que exatamente, se a doença está crescendo, o ideal é fazer um lockdown, por exemplo, ou avaliar a possibilidade de um lockdown, fazer as medidas de distanciamento social o mais fortes possíveis durante algum tempo, para que exatamente limite a transmissão e a curva ela comece a baixar da epidemia. E aí, então, você avalia a situação epidemiológica e avalia a possibilidade de reabertura. Mas nunca isso deveria acontecer no momento que a epidemia está crescendo. O secretário de Administração de Vitória da Conquista, Cairan Rocha, disse que a abertura do comércio foi feita seguindo protocolos de segurança e que o sistema de saúde do município, em momento nenhum, esteve perto do colapso. A gente entrou em contato também com a Prefeitura de Feira de Santana, mas ainda não tivemos retorno.